Sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia, sou do sexo masculino, tenho 38 anos, sou branco, tenho os cabelos e olhos castanhos, minha estatura é alta, estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as nossas anotações. Aula número 9, Geografia, as TDICs como ferramentas de monitoramento ambiental. Esse nome TDICs é complicado, cara, porque esse conteúdo já constou no vestibular, prova da primeira série, como tecnologias aplicadas à cartografia. É dentro desse assunto. Só que o foco aqui é monitoramento ambiental. Então, todas as tecnologias que te permitirem monitorar o meio ambiente, sejam elas da informação e comunicação, vão entrar nesse conteúdo. Para a gente começar aqui, já temos um aluno levantando a mão. Vai lá, Léo, faça a sua pergunta. Professor, eu vi uma expressão numa lista de exercícios sobre o sensoriamento remoto. O que seria? Aí, meu filho, sensoriamento remoto, né? Pai, tu tá estudando, né? Tá assistindo às aulas do Preveste. Vamos lá. Sensoriamento remoto é mais uma tecnologia aplicada ao mapeamento, ao levantamento de informações. Para a gente entender isso melhor, pega a palavra. Sensoriamento deriva de sensor. E um sensor é um sistema de captação, de obtenção de informações. Remoto é tudo aquilo que é à distância. Então, são dispositivos capazes de obter informações da superfície terrestre à distância. Assim, eu não preciso estar naquele determinado local. Imagina aqui, vamos associar o monitoramento ambiental. Existe um garimpo ilegal, em uma determinada porção da região amazônica. Para descobrir esse garimpo e ir a campo, eu vou ter que gastar muito recurso, mobilizar muita gente, mas utilizando imagens de satélite, imagens de radar, drones. Todos esses elementos conseguem identificar sem que eu precise estar no local. Daí a ideia do remoto, sensoriamento remoto, captação, obtenção de informações da superfície terrestre à distância. O monitoramento ambiental, então, tem no sensoriamento remoto uma das suas principais tecnologias. O sensoriamento remoto ele começa ali no final do século XIX, no início do século XX, com a aerofotogrametria, onde nós utilizamos aviões, balões, dirigíveis, para poder mapear a superfície terrestre através de fotografias com câmeras especiais. A terceira revolução industrial trouxe para a gente os satélites, que permitiram a obtenção de informações de uma área muito mais ampla e de uma maneira, obviamente, mais cara. E hoje nós temos os drones, que conseguem áreas, espaços menores e é muito mais barato. Não existe melhor ou pior nesse conteúdo. Existe o problema e a partir do problema nós utilizamos ali, diagnosticamos qual seria a melhor ferramenta para monitoramento. Se eu estiver tratando de espaços pequenos, cidades, áreas urbanas ou até fazendas, e eu quiser algo com alta resolução, seria melhor utilizar um drone. Agora, se nós estivermos falando uma área muito mais ampla, como um estado, um município, uma imagem de satélite e até mesmo uma resolução. As resoluções dependem muito mais do que tu pretende monitorar do que propriamente do sistema. O sensoriamento remoto ele não é o único referencial de tecnologia aplicada à cartografia. Existe também o Sistema de Informação Geográfica. O SIG é como se fosse um banco de dados onde todas as informações vão estar ali para que eu possa acessar e criar, também monitorar, gerar subprodutos. Um exemplo da aplicação do SIG é em órgãos ambientais, onde você tem softwares de geoprocessamento, vem o pessoal do campo com coordenadas geográficas, com a localização, com o uso do GPS. Existe um profissional de geoprocessamento criando vetores, criando ali polígonos, alimentando banco de dados, alimentando tabelas. Existe pesquisa bibliográfica e todas essas informações elas são armazenadas em um grande banco que está ali à minha disposição através dos servidores, onde eu posso confeccionar mapas e até mesmo em tempo real fazer levantamento de informações. Então o SIG é como se fosse o coração dessas tecnologias. E aí você tem, então, o sensoriamento remoto fazendo parte dessas tecnologias. O GPS também deve ser retratado nesse momento, que é um sistema que permite você identificar qualquer posição na superfície terrestre através das coordenadas geográficas, utilizando os satélites, que é o segmento espacial,
o usuário, que é o portador do GPS, e também antenas na superfície, que são o segmento terrestre. Então, a união desses três elementos ajudam a levantar dados com uma localização de vários pontos, coordenadas geográficas e também a altitude. No caso do monitoramento ambiental, você também tem o monitoramento climático. É muito comum você visualizar em jornais o mapeamento de massas de ar, de mudanças climáticas, de temperatura. Então, esses três elementos são apenas referência do que nós podemos fazer utilizando o sensoriamento remoto, que é campeão desse conteúdo. Aqui nós temos, então, uma animação que mostra uma imagem de satélite com um furacão. Nota-se que o furacão é um objeto, um fenômeno de grande extensão territorial. Essa extensão territorial, ela chega a ser superior a um país ou até um continente, e tu observa, então, a distância, o percurso, a velocidade, e você pode falar para as pessoas que moram naquelas proximidades que elas podem ser afetadas, e assim elas conseguem se programar, elas conseguem buscar abrigo, e isso é apenas um uso. Imagina, então, um mapeamento de chuvas, onde você consegue determinar que no final de semana vai cair tantos milímetros de água numa área, a Defesa Civil pode notificar as pessoas que moram nas encostas para que elas deixem suas casas porque há risco de desabamento. Imagina também que você pode utilizar esses sensores, os térmicos, por exemplo, para a captação de queimadas. E assim também tu consegue monitorar a direção do vento agindo sobre o foco de incêndio. Então o uso do monitoramento ambiental com essas ferramentas é bastante amplo. E aí você tem situações, problemas que geralmente são explorados pelo vestibular. Vamos analisar aqui a nossa primeira questão. A nossa primeira questão mostra o sensoriamento remoto, outras tecnologias, modelagem numérica de terreno e bancos de dados geográficos. A partir dessas ferramentas, você tem a interseção das geotecnologias envolvidas no geoprocessamento, marcada com X na imagem, refere-se. Então a gente volta na imagem, veja que é o centro, o coração. E o que eu te disse? O coração de todas essas tecnologias é o SIG, o Sistema de Informação Geográfica. Na letra A é dito a modelagem espacial que torna o geoprocessamento mais dinâmico e permite estabelecer uma representação mais realista dos processos espaço-temporais. Não estaria falso, só que não é o X. A modelagem é apenas uma ferramenta do geoprocessamento, e o geoprocessamento sozinho não é tão eficaz a ponto de elaborar o realismo que ele coloca aí. Você precisa de outras ferramentas. B. A projeção cartográfica digital, que utiliza computadores para o tratamento das informações e construção dos mapas qualitativos. É muito específico, ele traz elementos do geoprocessamento, mas não está vinculado com o X. C. Aos mapas digitais, que são uma representação das regiões geográficas e oferecem capacidade de interação, o que gera e recebe informações do usuário. Isso daí é apenas uma vertente, discordo da letra C. D. Aos satélites artificiais, que são equipamentos localizados próximo à Terra, que captam imagem de fenômenos em determinado instante, não é falso. O problema é que o X, que é o centro, é o que reúne todas as tecnologias. E é o SIG, dito na letra E, Sistema de Informação Geográfica, que corresponde ao conjunto de procedimentos computacionais, veja no plural, utilizados para armazenar e manipular dados georreferenciados, ou seja, todas as tecnologias listadas de A a D formam um SIG, por isso que o gabarito é a letra E. Na próxima questão, nós temos aqui, examine a imagem. A imagem mostra para a gente um satélite, e como é que funcionam os satélites? Eles são apenas meios que dispõe de sensores que são responsáveis de captar informações. Como é que é a captação? Existem dois tipos de sensores, os sensores ativos e os sensores passivos. Os sensores ativos são aqueles que têm luz própria, ou seja, que emitem seu próprio sinal, como os lasers, os radares. E o sensor passivo, que é esse que tu está enxergando na imagem, que ele precisa da luz do sol para poder obter as informações. A luz do sol incide na superfície, parte é absorvida, parte é refletida. E a partir da reflexão da luz, o satélite consegue captar e devido às diferentes bandas, ou melhor, diferentes intensidades de reflexão, que nós chamamos de albedo, os diferentes albedos, ele consegue determinar se é um rio, se é uma cidade, se é o solo, se a área está desmatada, se a área não está desmatada. Então a tecnologia observada nessa imagem
é o sensoriamento remoto. Então, a imagem esquematiza o método para a confecção de mapas denominado geoprocessamento? Não, porque geoprocessamento é a manipulação. Aerofotogrametria, obtenção de fotos aéreas. Sistema global de posicionamento, é o GPS. Sistema de informação geográfica, é o que une tudo que tu está enxergando nessas alternativas. Mas como é um esquema, o esquema apenas mostra para gente a captação de informações, é o sensoriamento remoto, gabarito, letra E. Questão de número 3. Trata-se de um serviço de carro sob demanda que permite solicitar os serviços de um motorista particular por meio de um aplicativo em execução nos aparelhos celulares. Esse serviço utiliza um software que envia ao motorista mais próximo a localização do passageiro. Para o funcionamento do aplicativo descrito no excerto, necessita-se de, irmão, GPS, né? Gabarito, letra C. Mas vamos discorrer um pouquinho sobre o GPS. O sistema de posicionamento global, ou melhor, o sistema de navegação através por ondas de rádio e satélite, foi criado pelo governo norte-americano durante o período da Guerra Fria. Desde os anos 60, os Estados Unidos iniciaram o programa Navistar, levantando pelo menos ali 24 satélites que, em órbita da Terra, contribuíram para a identificação de qualquer ponto na superfície terrestre. O GPS, então, foi criado com uma finalidade militar. E isso significa que o governo americano monitora todos os GPS do planeta, porque é o sistema dele que nós utilizamos. Não é à toa que os russos desenvolveram um sistema próprio, que é o GLONASS. A União Europeia tem um sistema próprio, o Galileu, e a China, o Beidou. O GPS, então, o sistema norte-americano, assim como os demais, tem sempre a mesma característica. São 3 segmentos: controle terrestre, o segmento terrestre, que são as antenas, os satélites, segmento espacial, e o usuário. E você já deve ter visto que em algumas oportunidades o GPS ele fica fora do ar. Você olhou lá para o seu equipamento, caiu o sinal. Para funcionar, é necessário que de 3 a 4 satélites emitam um sinal e recebam o teu sinal. Eles têm que estar próximos a você. E é importante também que, para uma melhor precisão, você fique parado. Isso ajuda a localizar os pontos na superfície. Quando fica sem sinal, é porque não há cobertura naquela localidade, não há um satélite ali próprio. O GPS também, inicialmente, tinha uma distorção, que com o passar do tempo foi corrigida por causa da finalidade comercial. Então essa ferramenta ela está muito presente no nosso cotidiano, seja auxiliando a logística, auxiliando a agricultura, o monitoramento ambiental, identificando, por exemplo, áreas de lavra, locais onde houve desmatamento, focos de incêndio, localidades de comunidade, determinando limites de territórios, mapeando terras indígenas, unidades de conservação, estabelecendo limites de propriedades, e de áreas protegidas. Você verifica que o uso do GPS ele é muito amplo. Ele não é só aquele item utilizado no nosso cotidiano, pensando no transporte ou então na compra de alguns itens. Então, espero que você tenha compreendido o quanto essas tecnologias elas são importantes para o monitoramento ambiental e também o quanto elas são diversas. Você sai de meio ambiente para um uso comercial. Fica atento, cara, isso sempre se repete no vestibular. Na aula de hoje, tecnologias aplicadas à cartografia, TDIX, TDI 6, conteúdo termo usado no vestibular. E se você quiser mais informações, baixe o nosso aplicativo do Preveste UEA e acompanhe os nossos conteúdos em todas as redes sociais. Valeu!